O que levou você a parar atrás das grades? Então, até então eu era uma pessoa normal, né? Minha mãe sempre me ensinou os princípios de nunca se envolver com nada errado, nunca pegar nada de alguém. Aí, isso até que idade? Até meus 20 anos. Você tinha uma conduta normal Sim, como senhor. qualquer cidadão normal. Sim, senhor. Eu trabalhava, estudava, normal. Até eu me envolver com um rapaz, eu conheci um rapaz e ele era assaltante de banco. Inclusive, na época que eu conheci ele, ele estava preso no semiaberto, da onde eu morava. Tem um semiaberto lá. E ele estava preso e ele saía durante o dia e voltava à noite. Mas quando você conheceu ele, você já teve ciência que ele estava preso ou não? Não, até o momento eu não sabia. Depois que Aí ele você falou começou para a se mim. envolver com ele, quando você se deu por conta, você já estava envolvida Sim, sentimentalmente. Aí ele falou, você descobriu como é que foi? No começo eu descobri. Aí eu perguntei para ele, só que ele nunca falava. Ele falava que ele morava na casa de uma irmã dele em São Paulo, né? Porque sempre assim, quando dava um certo horário, ele saía da minha casa correndo, né? E daí eu achei meio estranho, né? Aí um dia eu perguntei para ele. E pessoas já tinham me falado que tinham visto ele lá, né? Pessoas que Mas quando conheciam você meus descobriu irmãos. que ele estava atrás das grades, você encarou isso normal? Você acreditou na recuperação dele? Você falou, eu vou tentar ajudá-lo? Qual foi o seu pensamento? Eu acreditei que eu poderia ajudar ele, né? Só que foi totalmente diferente. Ao invés de eu ajudar ele, eu me envolvi mais e mais com ele. Fui me envolvendo cada dia mais com ele. E ao me envolver com ele, chegou o ponto de eu fazer tudo o que ele queria. Sempre quando ele ia fazer algum assalto, fazer alguma coisa, aí ele conversava comigo. Ele me contava tudo, né? Tanto é que ele falava assim para mim, se um dia eu largar de você, você vai ser a primeira que eu vou matar. Quer dizer, Porque vai ser queima de arquivo, né? Porque você sabe muita coisa da minha vida, ele falava para mim. quer dizer, você já tinha essa ameaça de não poder largar ele. Sim, senhor. Então, na verdade, eu comecei a fazer porque eu gostava dele, mas eu tinha um pouco de medo dele também. Eu estava tão cega que eu nem pensava. Eu nem pensava. Ele falava, eu falava, vamos. Era assim, era automático. Ele falava, vamos, eu falava, vamos. Eu não tinha medo, não tinha nada de ser Quer presa dizer, nem nada. aquilo que talvez você condenava no passado, você começou a praticar. Comecei a praticar. E esse foi o primeiro delito. Foi. Aí veio outros, começou a praticar. Então, aí veio outros, aí eu comecei a ir também com ele, né? E até ele ser preso. Até ele ser preso novo, né? novamente. Quando ele foi preso novamente, de lá de dentro ele falava para mim continuar fazendo as coisas, assim, tipo, levar drogas, aonde ele deixava as drogas, buscar dinheiro. Tanto é que quando eu passava na rua, eu não sabia disso, eu vim saber depois. Todo mundo falava, lá, já vai a esposa dele. Ninguém sabia, nem minha mãe. Minha mãe nem imaginava nisso, ela veio saber muito tempo depois. E eu não pensei em mim, eu pensei mais na minha mãe e na minha filha. Era o que eu pensei. Porque quando eu fazia as coisas, eu não pensava nelas. Nem em mim mesma eu não pensava. Mas naquele dia eu caí na real, o que eu estava fazendo com a minha vida? O que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com a minha vida ali. Ali foi onde eu caí na real, onde minha ficha caiu. O que eu estava fazendo todos esses anos na minha vida. Eu fui condenada a 4 anos e 2 meses. Você era primária. Sim, senhor. 4 anos e meio de condenação. E quando você recebeu sua condenação, você estava lá dentro, você puxou de ponta a ponta quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E lá dentro do presídio, como que você se sentia, por exemplo, nessas datas? Se for 3 anos lá, data de aniversário, da mãe, da filha, como que você se sentia lá dentro? Bispo, lá é o pior momento, é essas datas. Porque é onde a gente está longe, a gente não pode falar com a pessoa. É muito triste, eu me sentia muito triste, eu chorava muito. Eu pensava em tudo que eu fiz, em tudo que eu fiz de errado. E eu falava, eu estou aqui porque eu estou pagando o que eu fiz de errado. Mas eu sofri muito. Foram 3 anos, os piores 3 anos da minha vida. Eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia que faltava algo. Então, quando gritaram assim, o pessoal da igreja chegou, eu fui uma das primeiras. É? Aí eu fui lá, participei, as voluntárias me trataram muito bem, né? Me ajudaram. Quando eu fui transferida de Arujá para Tremembé... Depois você foi para Tremembé? Isso foi em Arujá, que eu comecei a conhecer o trabalho, né? Aí, quando eu fui transferida de Arujá para Tremembé,
Na primeira semana, né, que a gente fica um certo tempo lá em uma cela, sozinho. Depois, quando a gente desce, na primeira semana já teve o trabalho também. Eu também já participei do trabalho. Os obreiros me tratavam muito bem, os voluntários, né, me tratavam muito bem. Me ajudaram até o último dia que eu fiquei lá. E hoje você, como está a sua vida? Hoje eu tenho uma vida transformada. Bispo, eu tenho uma vida normal. Normal. As pessoas só sabem que eu fui uma ex-presidiária se eu falar. Na rua, se encontrar Na com você, as rua, pessoas não assim, têm nem ideia. Ninguém sabe. Só se eu falar. E eu falo assim para engrandecer o nome de Jesus, porque o que ele fez na minha vida não tem dinheiro que pague. Por isso que hoje eu faço o mesmo.